Vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o Brasil, o quadro eleitoral que a imprensa e os institutos de pesquisa estão nos vendendo e o que a realidade está nos mostrando, ou seja, aquilo que os nossos olhos estão vendo. Não sei se vocês sabiam, mas estava planejado para 15 de novembro uma manifestação contra o Bolsonaro pedindo o impeachment dele. O que aconteceu? Essa manifestação foi cancelada por falta de adesão. O motivo é falta de adesão. Eu vou ler aqui dois parágrafos, tá, dessa notícia aqui da Revista Oeste. A manchete é o seguinte: esquerda desiste de ato de rua contra Bolsonaro. E aí depois vou mostrar as aspas do organizador. Então, marcados por movimentos e partidos de esquerda para o dia 15 de novembro, o ato de rua contra o presidente Jair Bolsonaro estão prestes a ser cancelados. O motivo é a falta de adesão. Agora, aspas para o Raimundo Bonfim, que é da Central de Movimentos Populares, é da extrema esquerda. Aspas, a ampliação não resultou em maior participação nos atos, tampouco acrescentou adesões de novos segmentos em prol do impeachment. Então, por esse motivo, essa manifestação do dia 15 de outubro contra Bolsonaro não teve adesão, está sendo cancelada. Então, isso é o Brasil, é a realidade que a gente está vendo. Se a gente pegar as manifestações de 7 de setembro, que apoiam o governo Bolsonaro, o Brasil inteiro foi tomado de verde e amarelo, milhões na rua. Aí as manifestações de, acho que 2 semanas, no próprio dia 7, teve aqui, em São Paulo pelo menos, teve a manifestação no Vale do Anhangabaú de meia dúzia de gatos pingados da esquerda. Então no mesmo dia a gente já viu a diferença da manifestação da esquerda e a manifestação gigante para o Bolsonaro, que foi uma coisa absurda. Acho que a maior da história, ou está entre as maiores da história. Então esse é um ponto. Aí depois de 2 semanas teve as manifestações contra o Bolsonaro, que aí vocês viram. É só comparar uma imagem e a outra e aí você vê de novo a realidade nos mostrando quem tem popularidade e quem não tem popularidade. Então isso é o que os nossos olhos estão vendo. Agora vamos analisar o que a imprensa, o que alguns analistas políticos e institutos de pesquisa querem nos convencer. Porque basicamente o recado é o seguinte, para ser bem resumido, bem sintético. Eles querem falar o seguinte, ó, o que os seus olhos veem tá errado. As entrelinhas, que é tudo aquilo que você não vê, é o que a gente está te falando e é o que é a verdade. Basicamente é isso. Então a gente vê hoje praticamente todas as pesquisas dando derrota do Bolsonaro em todos os cenários. Com qualquer candidato, o Bolsonaro perde segundo turno, assim como acontecia em 2017. Vocês hão de se lembrar que em 2017 também teve um dado momento que o Bolsonaro perdia em todos os cenários. E agora, de novo, essa mesma história. Tem pesquisas dando a vitória do Lula no primeiro turno. E agora vamos voltar de novo à realidade. O Lula é aquele político que, ainda quando era presidente, em 2007, foi vaiado lá no Maracanã, vocês devem se lembrar. No que ele pegou o microfone e começou a falar, foi aquela baita vaia. Aí o Nussmann pegou o microfone, poupou o Lula da vergonha e seguiu falando. Depois daquele evento, em 2007, o Lula nunca mais pegou avião de carreira, nunca mais ousou testar sua popularidade. As poucas vezes que o Lula aparece com gente em volta, ele está em ambientes controlados. Não é povo ali, é ambiente controlado. Então, isso é mais uma evidência. O mês passado, retrasado, lá no Nordeste, vocês se lembram, claro, o Lula quis ir na praia com a namorada, com a esposa, sei lá se já são casados. Claro que ele sabe que não conseguiria chegar em paz na praia. Seriam muitas vaias até lá. O que aconteceu? O governador petista pediu para os policiais irem até a praia, tiraram os banhistas, e teve o banhista que foi arrastado pelo pescoço porque não quis sair. Afinal de contas, a praia é pública. Evacuaram a praia para o Lula ficar lá 1 horinha, ele e a mulher. Porque essa é a popularidade do Lula. O povo não quer o Lula. Isso é fácil de constatar. Meu, o Bolsonaro, qualquer lugar que ele vai, ele consegue fazer lá uma porção de gente gritando mito, Bolsonaro e tal. O Lula não consegue, aliás, nunca conseguiu, eu acho, porque o Lula, ele sempre foi inteligente. Sabendo da sua impopularidade, ele sempre tinha um público amestrado. O Bolsonaro não, onde pousa o avião dele, o aeroporto já tá cheio, onde ele passa já tem lá verde e amarelo e uma galera. Então, de novo, uma coisa é o que os nossos olhos veem, outra coisa é o que eles querem nos convencer, assim como foi em 2017.
Uma outra análise que me deu nojo, de dois analistas políticos que eu até já admirei no passado, Reinaldo Azevedo e Marco Antônio Villa. Olha o que ambos falaram o seguinte, que a manifestação do dia 7 de setembro, que ela foi gigantesca, milhões na rua em todo o Brasil, aquele é o tamanho do bolsonarismo. Então, o bolsonarismo é tudo aquilo que estava na rua. Aquele é o tamanho do bolsonarismo, ou seja, não vence de jeito nenhum. Essa é a narrativa. Porém, as manifestações contra Bolsonaro, o Reinaldo Azevedo falou várias vezes, a quantidade de pessoas que vão estar na rua contra Bolsonaro não representa o antibolsonarismo. Não, claro que não. Porque, claro, ele sabia que ia ser um fracasso. É óbvio. O Reinaldo não é trouxa, ele sabia que ia ser um fiasco. Então, antes de ocorrer a manifestação, a última que teve contra o Bolsonaro, ele já alertou um dia antes, na sexta-feira. Não, talvez vai ter muitas pessoas, não sei, talvez não, ficou na dúvida, mas deixou claro, na sexta-feira, antes de ocorrer, que o tamanho do antibolsonarismo não era aquilo que estava nas ruas. Então, olha que análise mais superficial e desonesta intelectualmente. O que foram nas ruas no dia 7, aquele é o tamanho exato e máximo do bolsonarismo. Os que não foram contra o Bolsonaro não representam o tamanho do antibolsonarismo. Aí fica fácil fazer análise, fazer torcida, né? Porque, de novo, volta a tese que eu tô falando, que o que os olhos veem não é aquilo que reflete a realidade, é isso que eles estão nos vendendo. Só no caso do 7 de setembro, que o que a gente viu é todo o bolsonarismo no passado daquilo. Então, análises enviesadas, é muito mais torcida do que jornalismo, é muito mais torcida do que análise. Pô, eu já vi, teve uma participação que o Reinaldo fez em um canal da extrema esquerda, acho que foi o TV 247, ou TNT, uma coisa assim, é da extrema esquerda. Que aí o cara perguntou pra ele, o jornalista, eu até compartilhei na época no meu Twitter, se ele tinha se arrependido, se foi um erro o impeachment da Dilma. E aí, analisando tudo que aconteceu de lá pra cá, com a eleição de Bolsonaro, aí o Reinaldo falou que sim, foi um erro ter impeachmentado a Dilma. Justo ele que defendia. O Villa também, recentemente, acho que foi no Rafinha Bastos, um vídeo que saiu a semana passada. O Rafinha Bastos perguntou pro Villa, falou, Villa, mas você não acha que você acabou pegando pesado nas críticas contra o PT e isso propiciou a eleição do Bolsonaro? Aí o Villa falou, sim, pode ser que tenha sido um erro ter pegado muito pesado, porque o Lula você pode falar de tudo, mas não que ele é um antidemocrático. O Lula nunca atuou contra a democracia, nunca ameaçou dar um golpe. Então vamos rebater o Villa, o ex-antipetista, assim como o Reinaldo também, ex-antipetista. Vamos rebater o Villa então. O que foi Mensalão e Petrolão? Não foi a compra da consciência do Congresso para passar pautas sem análise crítica do Congresso? Não foi isso que aconteceu? A compra da consciência? Pilares da democracia. Não é a independência e a harmonia entre os poderes? Então, se você comprou o poder legislativo, você abalou o pilar, a sustentação da democracia. Mas o Lula, então, ele não fez um governo antidemocrático, então. O apoio financeiro e moral, verbal, que ele fez fez e faz, né? Para Venezuela, Angola, Cuba, Argentina, né? Com o poste da Cristina Kirchner. Isso tudo não mostra que ele não tem um viés democrático. Então, isso não mostra. Não, porque isso me assusta profundamente. Dinheiro do BNDES para financiar infraestrutura nesses países com a garantia do dinheiro do pagador de imposto brasileiro. Porque como lá as garantias eram tão firmes quanto o prego na areia, quando teve que executar, o povo brasileiro teve que pagar o calote. Aí também tudo bem, porque estava patrocinando uma tirania. Mas o Lula é muito democrático. Quando o Lula disse que o problema da Venezuela era que lá tinha democracia até demais. E aí, Villa? E aí, Reinaldo? O Lula realmente é democrático? A visão que ele tem de democracia é a mesma que vocês defendem aí histericamente? É a mesma visão de vocês? O Reinaldo, o Villa ainda não, mas o Reinaldo já falou que se o segundo turno for Lula e Bolsonaro, ele vota no Lula. Se é para ter coerência com o seu passado recentíssimo e o presente, ele tinha que declarar voto nulo. Ele teria que declarar que lutaria para eleger uma terceira via. Em não conseguindo, anularia o voto no segundo turno. Isso aí honraria o seu passado recentíssimo e o seu presente. Seria coerência, tá? E teria realmente falando, sou um cidadão e um analista coerente. Sei o que falo, sei o que falei, sei o que defendi, sei o que critiquei e por isso vou anular meu voto. Mas não.
declarou voto pro Lula no segundo turno se ocorrer esse cenário. E o Vila, eu não duvido que também vai fazer a mesma coisa, tá? Eu não descarto de também declarar voto pro Lula no segundo turno se for contra o Bolsonaro, ao invés de falar que votaria nulo para ser coerente com o seu passado recentíssimo. Mas é isso, claro, eu tô falando do Vila e do Reinaldo, mas não se limita só a eles não, tá? Tem muito mais jornalistas e analistas também nessa mesma situação, que a gente acabou descobrindo que não são de direita nem a pau, apenas não são da extrema esquerda. Ah, o Reinaldo, 5, 6 anos atrás, falava que existia extrema esquerda, que o Brasil tinha partidos de extrema esquerda no Congresso. Hoje ele fala que não. Hoje ele critica Bolsonaro quando acusa de haver extrema esquerda no Congresso. Porque o Reinaldo hoje diz que não, que é mentira porque no Brasil não tem extrema esquerda. Pô, mas 5 anos atrás tinha. E 5 anos atrás tinha os mesmos partidos no Congresso. PSOL, PCdoB, PCO, as mesmas coisas. Por que que mudou? Percebam a incoerência? Pessoal, então é isso. A realidade é o que a gente está vendo e tem a realidade, a suposta realidade que a imprensa quer que nós acreditemos. Assim como tentaram em 2017. Só que agora, eles não têm mais a credibilidade. Acabou. A gente não é mais marionete dos órgãos de imprensa. Simplesmente, aliás, eles estão mas tão em descrédito que a gente acaba até inicialmente duvidando de tudo que eles falam. Para depois ver se faz sentido o que estão falando. Conseguiram arruinar a credibilidade. Hoje vocês acreditam de primeira em qualquer coisa que a imprensa fala? O mainstream? Eu já não consigo mais. Não, porque eu já tô calejado. E acho que muitos brasileiros estão sim nessa situação. Pessoal, é isso. Comentem, compartilhem esse vídeo que é legal. Vamos mostrar o que é real e o que não é real. Vamos desmascarar um pouco as narrativas, né? Mais uma manifestação cancelada por falta de adesão, uma manifestação contra o Bolsonaro. Por quê? Tá faltando o brasileiro que concorde com essa pauta. Mas ainda assim insistem em nos dizer que o Bolsonaro perde em todos os cenários. É isso. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.